Milionário barbeiro defende sua filha negra com síndrome apoiando o mendigo. Na sua infância, viu seu pai lutar para sustentar a família. Já adulto, ele teve que deixar para trás o sonho de ser arquiteto e se tornou barbeiro. O tempo passou, mas a lâmina da vida cortou mais do que cabelo nas mãos dele. O que ninguém esperava era que, um dia, esse barbeiro se tornaria um milionário respeitado na cidade. Porém, seu verdadeiro tesouro era Rosa, sua filha de 8 anos, uma menina negra com síndrome de Down. Ela ilumina o pior dos dias com seu sorriso largo e contagiante. Mas sua vida tranquila virou um pesadelo. A cidade, marcada por desigualdades, se tornava um terreno fértil para grupos extremistas, que viam Rosa como alvo. José ouvia sussurros nas esquinas, olhares de desprezo que a acompanhavam. Um dia, enquanto ele a buscava da escola, ouviu gritos. Um grupo de homens se aproximou e eles a insultaram com palavras cruéis. O coração de Jô, ele sempre foi um homem terno, um pai carinhoso, mas sentiu a raiva fervendo dentro dele. Mais tarde, a cidade estava em ebulição. Manifestantes gritavam, o preconceito era palpável, e a vida de Rosa pendia entre o amor e a aceitação. Foi então que apareceu Miguel, um mendigo com olhos profundos e um olhar sábio, que parecia conhecer os segredos do mundo. Ele costumava ficar na esquina em frente ao salão de José, observando as pessoas. José sempre o ignorou, até o dia fatídico da agressão. Emiliano, um dos homens que atacaram Rosa, era conhecido por associar-se a grupos de ódio. Miguel se aproximou de José, que ainda tremia. Você não pode escondê-la. Cada vez que você se afasta do que é verdadeiro, mais ela fica exposta ao mundo, disse Miguel. As palavras do mendigo faziam ecoar verdades que ele não queria enfrentar. Miguel revelou que tinha um passado entrelaçado com o de José, um que ele preferia esquecer. A tensão aumentava. As ameaças sobre Rosa se tornaram mais frequentes. A morte do próprio pai tinha sido um traço que o marcara, um passado que ele tentava ocultar. Os rumores de Miguel começaram a crescer. Ele dizia que sabia coisas que poderiam arruinar a vida de José e, ao mesmo tempo, salvar Rosa. Foi quando José percebeu que as escolhas que ele tinha que fazer não eram apenas sobre proteger Rosa, mas sobre enfrentar tudo o que ele sempre quis esquecer. Ele se perguntava, até onde você iria por amor? E mais importante, José conseguiria encontrar a coragem para enfrentar o caos antes que fosse tarde demais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E as palavras do mendigo ainda ressoavam em sua mente. Ele precisava proteger Rosa, mas como? A raiva crescia dentro dele, pulsando como uma tempestade, prestes a se desencadear. Você não pode escondê-la. Essas palavras ecoavam, e a verdade estava em cada suspiro doloroso. No dia seguinte, enquanto José estava no salão, uma multidão se congregou do lado de fora. Ele parou para ver o que estava acontecendo. Olhares de curiosidade e medo se misturavam. José pôde ver um cartaz enorme balançando ao vento. Pelas crianças do amanhã, fora as aberrações. Um nó na garganta o sufocou. Ele se virou, preocupado. Rosa tinha que estar a salvo. De repente, entre os gritos e insultos, uma figura conhecida se destacou. Era Emiliano, o agressor de Rosa. Sua expressão estava distorcida pela raiva,
e por um fanatismo que deixou o corpo de José gelado. Ele percebeu que essa situação estava prestes a escalar. Emiliano acenou com os braços, tentando incitar ainda mais a população. Famílias começaram a se aglomerar, algumas lançando olhares de reprovação, outras de apoio. O clima estava elétrico. E então uma explosão de gritos. "Fora os retardados! Ninguém quer você aqui!" O coração de José disparou. Ele olhou ao redor, buscando uma posição onde pudesse ver mais. Foi quando notou Miguel, lá, de pé, os olhos fixos na cena. Ele parecia calmo, em meio ao caos, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. José decidiu que não podia ficar parado. Ele saiu do salão e foi em direção à multidão, a determinação pulsando em seu peito. "Chega!" gritou, sua voz rangendo, com a força da indignação. "É minha filha. É uma criança." Mas a multidão não parecia ouvi-lo. O zumbido de sua própria ansiedade abafava seus pensamentos. Quase de imediato, viu Emiliano avançar em direção a um grupo de meninos que estavam assistindo à cena. O coração de José afundou. Ele estava prestes a cometer um ato impensável. Sem pensar, ele correu, empurrando pessoas de lado. Mas algo ao fundo chamou sua atenção. Um grito, agudo, cortante. Era Rosa. Seus olhos se arregalaram. "Pai!" Ela estava ao lado de Emiliano, que a segurava pelo braço, a expressão grotesca de desprezo em seu rosto. José parou, o mundo desmoronando ao seu redor. Ele prendeu a respiração. O tempo parecia desacelerar. O que ele deveria fazer? O que poderia acontecer a seguir? E então, inesperadamente, Miguel apareceu. Com um movimento ágil, ele se aproximou de Rosa e respirou fundo. "Você é mais forte do que eles", ele disse, como se estivesse falando com os dois. "E eles jamais poderão tirar isso de você." Miguel não só falava para Rosa, mas para todos ali. Os murmúrios começaram a se dissipar. Para surpresa de José, a multidão estava absorvendo cada palavra. Mas o que aconteceu a seguir virou tudo de cabeça para baixo. Emiliano, tomado pela raiva, soltou um xingamento e, em um impulso, agarrou Miguel. "Cale-se, vagabundo. Você não tem direito de falar." Foi nesse momento, em meio ao caos, que um grupo de repórteres apareceu, capturando cada segundo da cena. Flashes de câmeras, as luzes explodindo em direções aleatórias, iluminando rostos e revelando verdades ocultas. José ainda estava paralisado, mas então tudo mudou. Uma figura familiar se destacou na multidão agitada. Era Alcione, sua antiga namorada, agora com um olhar de desespero. "José, o que você está fazendo aqui?" O reconhecimento a fez hesitar. Um turbilhão de emoções o invadiu. Como uma sombra, o passado voltou, trazendo à tona memórias que ele havia enterrado. E antes que José pudesse responder, um grito cortou o ar. "Por que você não contou que tinha uma filha?" A súplica de Alcione reverberou, fazendo a multidão silenciar. Todos olhavam para ele, os olhares misturando curiosidade e julgamento. O que José nunca revelou tinha vindo à tona. Ali exposto, não apenas como pai, mas também como homem que escondia segredos. Olhando para Rosa, sua expressão de inocência e amor, ele percebeu que a batalha não era apenas contra o preconceito, mas contra o próprio passado que ele tanto temia. Agora, com todos os olhos sobre ele e o peso do passado pressionando seu coração, José percebeu que não tinha escolha. A coragem havia chegado, mas a verdade seria o preço a pagar. As perguntas fervilhavam.
até onde a dor da revelação poderia levar. José estava preparado para enfrentar o que as consequências dessa relação poderiam significar? José ficou paralisado, a pergunta de Alcione ecoando em sua mente, cercado por olhares curiosos e julgadores. O que ele havia ocultado pesava não apenas sobre seus ombros, mas sobre a vida de Rosa. Entender isso o deixou tenso, a respiração acelerada. Ele nunca esteve preparado para um momento como aquele. José! A voz de Alcione interrompeu seu pé. Você precisa ser honesto, não só com ela, mas com você mesmo. O silêncio em volta era palpável. Todos aguardavam sua resposta, a tensão crescendo. Tinha que dizer algo, mas a verdade era uma carga pesada. E então, um grito cortou o ar. Olha lá! Alguém na multidão apontou para trás. Todos se viraram. Uma explosão de luzes e sirenes irrompeu, fazendo com que a multidão se dispersasse em pânico. A polícia? Não, não agora. Entre o caos, um homem surgiu correndo. O rosto dele estava coberto de sangue. Ele está vindo! Ele está vindo! O homem gritava enquanto avançava, os olhos arregalados de terror. O que aconteceu? Em um instante, o clima de tensão se transformou em medo. José sentiu o corpo todo enrijecer. Quem está vindo? Ele gritou, tentando entender. Mas a multidão não escutava. As pessoas começaram a empurrar umas às outras, tentando escapar. Rosa estava no meio do tumulto, inocente e desavisada. E então, em meio ao medo e à confusão, José viu, no centro da praça, Emiliano, ainda furioso, estava de pé, parado. Ele segurava algo na mão. Pontuação. Para começar essa história, José podia ver uma faca. O coração disparou. Não! Gritou. Mas ninguém o ouvia. A adrenalina inundava suas veias. Emiliano levantou a faca, os olhos cheios de ódio. Esse é o futuro de vocês, ele bradou. O que isso significava? E antes que José pudesse pensar em um plano, uma figura conhecida apareceu ao lado de Emiliano. Miguel, o mendigo, que sempre tinha respostas, agora se colocava em perigo. Miguel, não! José gritou. Ele estava prestes a entrar em cena. Miguel olhou para José. Um olhar sério, como se soubesse que essa era a última chance deles. Não é a hora de fugir, José. Ele gritou, sua voz firme. É hora de mostrar a verdade. Mas antes que algo pudesse mudar, Emiliano girou-se para o homem ensanguentado que havia corrido para a multidão. Você não pode parar o que já começou. Ele disparou em direção ao homem, enquanto Miguel avançava, tentando barrá-lo. Parem! O caos aumentava. Sirenes soavam. As vozes misturavam-se em uma cacofonia de pânico. E no meio de tudo isso, quando José se preparava para correr em direção à Rosa, uma explosão. Um clarão súbito, seguido de um estrondo. O chão tremeu. Era uma bomba? Uma resposta da polícia? O tempo parecia parar, enquanto os olhares se fixavam na fonte do barulho. O homem ensanguentado, agora em pé, parecia gritar algo, mas as palavras se perderam. José pôde ver a sombra de algo se aproximando. Olhos de horror, a multidão em pânico. Em um segundo, tudo mudou. Ele virou-se e Rosa estava lá, sozinha, sua expressão confusa enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Miguel! Gritou José, mas a imagem ficou turva. Momentos depois, tudo escureceu. A multidão estava dispersa. Ele precisava salvar Rosa, mas entre a fumaça e os gritos, onde ela estava? E quando ele finalmente achou uma abertura para atravessar, sentiu algo. Uma mão segurando a sua. Era Alcione. José, vamos, precisamos sair daqui.
Mas no fundo do seu ser, a preocupação com Miguel e a palavra que ele não disse ainda retumbava. A verdade. E a revelação que estava prestes a emergir seria mais do que uma batalha por Rosa. Seria uma luta por tudo o que ele pensou que conhecia. O que mais estava escondido? E qual seria o preço de revelar essas verdades no caos que envolvia suas vidas? José precisava saber. Cada segundo era uma contagem regressiva. E o futuro de todos parecia pender em uma linha tênue. José estava paralisado, a pergunta de Alcione ecoando em sua mente, cercado por olhares curiosos e julgadores. O que ele havia ocultado pesava não apenas sobre seus ombros, mas sobre a vida de Rosa. A atenção da multidão parecia opressiva. O corpo tremia, a adrenalina fervilhava, mas uma parte dele sabia que precisava responder. Alcione, eu. A voz falhou. Ele sabia que não poderia fugir. A lembrança do pai lutando para sustentar a família voltou. E onde isso o levara? Para um momento como aquele, no meio do caos. Mas antes que conseguisse completar a frase, um estrondo ensurdecedor interrompeu tudo. A multidão, que já estava nervosa, explodiu em pânico. Era como se um raio tivesse cortado o céu. José olhou para trás e viu. Uma figura emergiu das sombras, rosto coberto. O homem que gritou antes, o ensanguentado. Ele parecia um espectro, com as veias salientes e os olhos arregalados. Ele está vindo, o chefe está vindo. O homem tropeçou e caiu ao chão, espalmado, o olhar petrificado. No exato momento em que parecia que tudo estava fora de controle, a figura cruzou a multidão. Era Emiliano, ainda com a faca na mão. Um frio percorreu a espinha de José. "Para de assustar as pessoas!" gritou alguém. Mas a palavra de ordem era correr. E então, apenas um instante depois, um tiro. Um som agudo ressoou, seguido de um grito estridente que cortou o ar. José congelou. Uma mulher havia caído ao chão. A cena mudou em um segundo. Só depois da poeira assentar, ele percebeu que Emiliano não estava mais com a faca. Agora estava em pé, paralisado, os olhos fixos em algo atrás de José. Ele se virou, o coração na garganta, e lá estava o que ninguém esperava. Miguel, firme, encarando Emiliano de frente. "Não faça isso!" Miguel gritou. José se forçou a avançar, mas um pressentido o parou. "Miguel, não!" Ele sabia que o mendigo tinha um truque na manga. Mas o que poderia ele fazer agora? Então, a explosão de uma nova verdade surgiu. Ele não é quem você pensa que é. Miguel segurou a respiração e, ao clamar pela coragem em sua voz, parecia aos olhos de todos que isso tudo se desdobrava em um grande teatro. Ele é seu irmão, José." Um silêncio mortal tomou conta da praça. As palavras de Miguel ecoaram como um sussurro profundo. José ficou paralisado, novamente. Seu irmão? Como poderia ser? As rédeas do controle escapavam de suas mãos. O passado, a dor, todos aqueles segredos que ele havia enterrado, agora voltavam para assombrá-lo. Ele havia deixado sua família e seus fantasmas para trás. Mas como aquele homem poderia ser seu irmão? Emiliano, ainda atordoado, olhou para José. É verdade?" O misto de raiva e confusão em seu rosto era avassalador. "Cale-se! Você não sabe de nada!" gritou uma voz da multidão. Mas José não ouvia. O mundo se tornava uma confusão. "Miguel, como você pode dizer isso?" Nada fazia sentido. E enquanto os corações pulsavam nas multidões, José balançava entre a revelação devastadora e a segurança de Rosa.
O recompor de sua história ameaçava tudo o que havia construído. Tanta dor, tanto sofrimento, e agora isso. O que mais havia sido ocultado? E se essa verdade fosse a raiz de todo o ódio que Emiliano alimentava? José olhou para Rosa, seus olhos inocentes o fixando. Ele não sabia se estava pronto para essa guerra. Mas era real. Ele estava prestes a perder tudo novamente. Uma nova batalha estava prestes a começar. O que viria agora? O que significava a verdade para o futuro deles? Joe precisava agir, antes que tudo desmoronasse uma vez mais. José estava paralisado, o estômago apertado, enquanto as palavras de Miguel ecoavam na mente dele. Seu irmão. Como poderia ser? O passado era um labirinto de motivos e dores. E agora, tudo isso voltava para assombrá-lo, no meio desse caos. Emiliano, seu irmão, estava ali, tremendo e confuso. A multidão parecia se dividir. Alguns curiosos, outros horrorizados. "É tudo mentira!" Emiliano gritou de repente, o rosto enraivecido. "Eu não tenho ligação com você. Isso não pode ser verdade." Ele se virou, buscando apoio na multidão. Mas as vozes sussurrantes se transformaram em um coro de descrença. José estava numa montanha russa de emoções. O que deveria ser uma explicação se transformou em um novo confronto. "Isso não pode ser verdade. Como você sabe?" José não conseguia olhar para Emiliano. "Porque eu sou seu irmão também." Miguel disparou, subitamente transformando a situação. "Por isso eu sei o que aconteceu. A verdade que você tanto tenta enterrar, José." Um grito cortou a praça. Rosa ao fundo chamando pelo pai. O coração de José afundou. Ele não podia deixar essa confusão ameaçar a segurança da filha. "Rosa, fique perto de mim!" ele gritou. Mas a multidão estava num frenesi, as vozes gritando, pessoas correndo em pânico. Os gritos se misturavam em um emaranhado de confusão. "José, escuta, você precisa saber." Miguel insistiu, aproximando-se, os olhos fixos nos de José. "O que aconteceu com a sua mãe e com a minha foi tudo culpa de um homem. O homem que está por trás de tudo isso, que veio para te atingir novamente. Ele não se foi. Ele está aqui." José sentiu um frio na espinha. "O que você está dizendo, Miguel?" A cada palavra, ele se sentia mais enredado em uma trama que não compreendia. Ele sempre esteve um passo à frente, planejando isso. "E não é só Emiliano que está envolvido", Miguel gritou. "Ele é o motivo de todo o ódio. Ele te conhece, e agora que você tem Rosa, ele quer acabar com tudo de novo." Uma onda de murmúrios na multidão. José olhou para Emiliano, que parecia perdido. "Quem é? Quem é esse homem?" A voz de José não era mais que um sussurro, mas a resposta estava servida em bandeja de choque. "Seu pai." Emiliano disparou, a voz abafada pelos gritos da multidão. "Ele está de volta. Ele nunca foi embora." José sentiu o mundo desabar. O homem que ele pensava ter deixado para trás, o responsável pela dor e tristeza que marcaram sua vida, estava de volta. Ouviu a respiração ofegante de Rosa ao fundo. Não, isso não podia estar acontecendo. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido? "José, não deixe que isso acabe mal. Você tem que lutar." Miguel sussurrou, sua voz baixa, mas urgente. Era como se o destino estivesse se entrelaçando diante dele, cada mentira revelada como uma faca cortando os laços que tanto lutou para consertar. E naquele momento, entre quebras de vozes e choques, uma sombra passou rápido, uma figura entre a multidão. Era uma mulher, com um olhar conhecido. "José!" ela gritou. "Era Alcione. Eles estão vindo. Não é seguro aqui." Ele olhou para ela confuso e assustado.
Voltou os olhos para Emiliano e Miguel. Quem somos nós, então? Ele não queria mais jogar com emoções. O que mais José tinha ignorado. O passado estava se desdobrando em um novo nível de dor e revelação. Ele precisava descobrir a verdade por trás de cada palavra. Tudo o que ele acreditava ser, agora balançava no fio da navalha. Rosa, fique perto de mim. Ele gritou, enquanto olhares se cravavam na cena, a tensão crescendo. O futuro do mundo que tinha construído parecia desmoronar a cada segundo. Ele precisava agir, mas quanto mais ele aprendia, mais perdido se sentia. Um novo conflito estava prestes a começar. Não só com seu irmão, mas com a revelação de um pai que ele nem sabia que ainda estava vivo. Cada segredo revelado, uma nova batalha para enfrentar. Que isso significa para nós agora? O pensamento cortante atormentava sua mente. O que mais estaria por vir? José estava paralisado, o estômago apertado, enquanto as palavras de Miguel ecoavam na mente dele. Seu irmão. Como poderia ser? O passado era um labirinto de motivos e dores, e agora tudo isso voltava para assombrá-lo no meio desse caos. Emiliano, seu irmão, estava ali, tremendo e confuso. A multidão parecia se dividir. Alguns curiosos, outros horrorizados. É tudo mentira! Emiliano gritou de repente, o rosto enraivecido. Eu não tenho ligação com você. Isso não pode ser verdade. Ele se virou, buscando apoio na multidão, mas as vozes sussurrantes se transformaram em um coro de descrença. José estava numa montanha russa de emoções. O que deveria ser uma explicação se transformou em um novo confronto. Miguel, isso não pode ser verdade. Como você sabe? José não conseguia olhar para Emiliano. Porque eu sou seu irmão também, Miguel disparou, subitamente transformando a situação. Por isso eu sei o que aconteceu. A verdade que você tanto tenta enterrar. José. Um grito cortou a praça. Rosa, ao fundo, chamando pelo pai. O coração de José afundou. Ele não podia deixar essa confusão ameaçar a segurança da filha. Rosa, fique perto de mim, ele gritou, mas a multidão estava em um frenesi, as vozes gritando, pessoas correndo em pânico. Os gritos se misturavam em um emaranhado de confusão. José, escuta, você precisa saber, Miguel insistiu, aproximando-se, os olhos fixos nos de José. O que aconteceu com a sua mãe e com a minha foi tudo culpa de um homem. O homem que está por trás de tudo isso, que veio para te atingir novamente. Ele não se foi, ele está aqui. José sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo, Miguel? A cada palavra, ele se sentia mais enredado em uma trama que não compreendia. Ele sempre esteve um passo à frente, planejando isso. E não é só Emiliano que está envolvido, Miguel gritou. Ele é o motivo de todo o ódio. Ele te conhece. E agora que você tem Rosa, ele quer acabar com tudo de novo. Uma onda de murmúrios na multidão. José olhou para Emiliano, que parecia perdido. Quem é? Quem é esse homem? A voz de José não era mais que um sussurro, mas a resposta estava servida em bandeja de choque. Seu pai, Emiliano disparou. A voz abafada pelos gritos da multidão. Ele está de volta. Ele nunca foi embora. José sentiu o mundo desabar. O homem que ele pensava ter deixado para trás, o responsável pela dor e tristeza que marcaram sua vida, estava de volta. Ouviu a respiração ofegante de Rosa ao fundo. Não, isso não podia estar acontecendo. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido? José, não deixe que isso acabe mal. Você tem que lutar. Miguel sussurrou. Sua voz baixa, mas urgente. Era como se o destino estivesse se entrelaçando diante dele. Cada mentira, revelada,
como uma faca cortando os laços que tanto lutou para consertar. E naquele momento, entre quebras de vozes e choques, uma sombra passou rápido, uma figura entre a multidão. Era uma mulher, com um olhar conhecido. José! Ela gritou. Era Alcione. Eles estão vindo. Não é seguro aqui. Ele olhou para ela, confuso e assustado. Voltou os olhos para Emiliano e Miguel. Quem somos nós, então? Ele não queria mais jogar com emoções. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo e um canto da praça. Era como um trovão, mas muito mais aterrador. Todos se viraram, e em meio ao tumulto, uma explosão de gás lacrimogêneo subiu no ar, cobrindo tudo em uma névoa densa e sufocante. As pessoas começaram a tossir, gritar, correndo para todos os lados, enquanto a pânico se instaurava. José não sabia o que fazer. Rosa! Ele gritou, mas a voz não passava pela fumaça. Ele viu a silhueta dela, uma criança perdida na confusão. Fique onde está. Não se mova. Sua própria voz falhando, angustiada. José, vamos! Alcione puxou seu braço, mas ele estava paralisado. Os rostos da multidão se tornaram borrões, confusos e desesperados. Todos estavam fugindo, enquanto o gás ardia nos olhos e na garganta. Ele precisava encontrar Rosa. Não podia deixá-la sozinha. E foi então que ele viu a figura de um homem saindo da fumaça, alto, imponente, com um olhar gelado. José sentiu o coração parar. Aquela presença era familiar. O homem olhou diretamente para ele, e em seus olhos havia um reconhecimento que José não queria ver. Pai? A palavra escapuliu dos lábios de José, como um eco de dor. Não podia ser. Não depois de tudo. Eu sempre estive aqui, José. Você é mais parecido comigo do que imagina. A voz era baixa, mas cortante. O caos ao redor parecia parar. O corpo de José estremeceu. As perguntas borbulhavam na mente dele. Como isso era possível? O homem que ele fugiu, o homem que ele pensou ter deixado para trás, agora estava bem na sua frente. Você tá vivo? A incredulidade pesava nas suas palavras. E você precisa entender, a história tá longe de acabar. O que mais tem dentro desse labirinto de segredos? O que mais estava à espreita? O tempo parecia ter parado enquanto José tentava processar tudo. Entre a confusão da multidão e o olhar implacável do pai, ele percebeu que a luta estava apenas começando. José estava paralisado, o estômago apertado, enquanto as palavras de Miguel ecoavam na mente dele. Seu pai, o homem que ele pensava ter deixado para trás, estava ali, bem na sua frente. O caos ao redor parecia ter um gosto amargo. Mas o que ele sentiu quando viu aquele rosto? Uma mistura de raiva, confusão e, estranhamente, uma onda de esperança. Mas essa esperança não demorou a ser dissolvida pelo desespero. José! O som da voz de Alcione ressurgiu, cortando o silêncio tenso. Ele não é quem você pensa que é. As palavras dela eram como uma marretada na cabeça dele. Estão vindo atrás de nós. Ele está manipulando tudo isso. O desespero nos olhos dela fez a verdade apertar ainda mais o coração de José. Cale-se! Emiliano gritou, seu rosto contorcido numa máscara de fúria e dor. Ele nunca se preocupou comigo. Nunca se preocupou com ninguém. E antes que José pudesse processar as palavras, uma figura se lançou na confusão, emergindo da fumaça. Era Rosa. Pai! Gritou a menina, com os olhos arregalados, inocente em meio ao caos. O tempo pareceu parar. O impulso de José foi imediato. Ele se moveu em direção a ela,
mas o mundo desmoronava ao seu redor. A multidão, em pânico, havia se transformado em um turbilhão de rosto e gripos. E então, em meio ao tumulto, um estrondo mais alto que o anterior. Um carro da polícia avançou em alta velocidade, as sirenes cortando a gritaria. O impacto foi direto. O veículo bateu em uma barreira, fazendo com que um grupo de manifestantes fosse jogado de lado. José não conseguiu desviar o olhar. A visão era horrível. Pessoas caídas, outras gritando, tudo girando em uma dança macabra. Rosa! Segure-se! Ele gritou, a voz embargada. Mas quando ele finalmente alcançou a filha, viu que ela não estava sozinha. A mulher que surgiu do carro era ainda mais inesperada. Era sua mãe. José! Ela gritou com uma voz que ele não ouvia há anos, seu rosto pálido e os olhos cheios de medo. Eu tô aqui para te proteger. Precisamos ir. Um choque percorreu o corpo dele. Você tá viva? Ele mal conseguia acreditar. Por que você não me disse antes? Agora não é hora para isso. Ela olhou ao redor, claramente apavorada. Ele sabe onde você está. Ele está manipulando tudo, José. As palavras dela giravam em sua mente. Quantos segredos havia? Como assim seu pai estava por trás de tudo? O que ela queria dizer com isso? Você não pode confiar no Miguel, José, gritou sua mãe, sua voz carregada de urgência. Ele não é quem diz ser. É tudo parte do plano. O impacto das revelações fez José oscilar. Como assim? Como ele podia confiar em quem estava dizendo? Miguel sempre fora um suporte, alguém com sabedoria. Mas agora, algo se rompia. Miguel, que sempre parecia entender tudo, agora apresentava uma sombra em cima de suas intenções. O que você está dizendo? Quem você realmente é? As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram na mente de todos. Emiliano estava parado, inquieto, observando a cena. O rosto dele parecia desfigurado pela raiva, confuso entre os laços familiares e os traumas. E justo quando José estava prestes a perguntar mais, um barulho estrondoso explodiu na praça. Um homem se ergueu de uma esquina, rindo, ensanguentado e com um olhar de loucura. A verdade sempre aparece, não é? Ele gesticulou, a risada como um eco, transformando o medo em grotesco. Não tem como escapar. Um vento gelado parecia rodear a cena. O caos era palpável. E sem aviso, ele apontou para Rosa, com uma lâmina a brilhar sob a luz dos holofotes da polícia. Aos que se opõem à verdade, só resta um destino. O que vai acontecer? José gritou, mas a resposta ficou presa na garganta. Ele precisava proteger Rosa. Mas o que a verdade significava nesse cenário? Desesperado, José olhou para Emiliano. Nós precisamos parar isso. Mas não havia mais tempo. O homem riu, aumentando a tensão, suas palavras parecendo selar destinos. Preparem-se para as consequências. O coração de José disparou. Que consequências? Quais eram as intenções daquele homem? E, principalmente, o que cada um realmente sabia sobre a verdadeira história deles? O desespero tomou conta. O mundo girava. Cada revelação uma esfera de dor que se acumulava em uma explosão iminente. E com a verdade prestes a se revelar, tudo o que ele acreditava conhecer estava prestes a desmoronar de uma vez. José estava paralisado. O tempo parecia ter parado. O homem que ele achava ter deixado para trás, seu pai, estava ali, diante dele. O caos parecia suspenso ao redor.
A multidão chorosa e assustada, as sirenes dos carros de polícia. Tudo flutuava em uma névoa tensa. Pai? A palavra saiu como um sussurro, confusa. O homem à sua frente não era mais o ícone do passado que ele temia, mas o espelho de suas próprias frustrações. Você estava morto. E você estava tão enganado. O pai sorriu. Mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso que misturava ironia e desprezo. Um riso que parecia se alimentar da dor de José. Você sempre foi tão ingênuo, meu filho. José sentiu as emoções se chocarem dentro dele como ondas de um mar tempestuoso. Não pode ser, você se foi. Ele olhou para Alcione, seu rosto pálido indicando que ela também estava em choque. Ela disse que você estava morto. Ah, você ainda acredita nela? O pai balançou a cabeça, com um tom de deboche. Ela sempre foi uma mentirosa, como a sua mãe, sempre tentando controlá-lo da sombra. A expressão de José se contorceu. Você a deixou. E a abandonou junto com a gente. Você não entende nada. Tudo o que fiz foi por você, para que tivesse uma vida melhor. E agora, você se tornou um barbeiro enquanto eu estava lutando para fazer o mundo um lugar melhor. Um lugar melhor? Você está criando caos. A voz de José tremia, mas não de medo, e sim de raiva. E então, entre a confusão, Rosa estava ali, parada, com os olhos arregalados e confusos. Rosa, fique atrás de mim. Ele se virou para ver Emiliano, que também parecia estar lutando com suas emoções, entre o medo e a raiva. E justo quando todos se preparavam para uma explosão de conflitos, outra figura surgiu das sombras. Uma mulher de cabelos longos e cabelos bagunçados, com um olhar de determinação e uma força que fazia o coração de José acelerar. Era a mãe de Emiliano. "Stop!" ela gritou, e todos se viraram. "Chega de mentiras! José, você precisa ouvir!" A multidão hesitou, entre o pânico e a curiosidade. A mulher olhou diretamente para o pai de José, e a tensão cresceu. "Você está mentindo, e você sabe disso. Você não aguenta mais essa vida, não é? É hora de acabar com tudo isso." O olhar do pai de José se escureceu. "Cale-se!" ele rosnou, e a situação parecia prestes a se transformar em um conflito violento. Mas antes que alguém pudesse agir, uma sirene mais alta cortou o ar. Eram os reforços da polícia. Muitos carros agora cercavam a praça. As luzes piscavam, criando um espetáculo de confusão. O homem ensanguentado, que havia gritado antes, agora estava de pé, se afastando do tumulto, um olhar de pânico no rosto. "Ele está vindo. Ele não pode nos encontrar aqui." A tensão pulsou como um cordão, prestes a se romper. O olhar do pai de José se cristalizou em um pavor que só podia ser descrito como puro terror. Ele não pode estar aqui. O tempo parecia desacelerar enquanto todos os olhares se fixavam no irmão de José, Emiliano. "Quem é ele?" ele perguntou, a voz baixa, mas suave, como se um fio de esperança estivesse começando a se formar. E em um instante, a verdade mais chocante foi revelada. "Eu sou parte do que ele planejou. Eu sou parte do legado que você deixou, José." Emiliano então riu, mas era um riso amargo. "Eu sou o seu meio-irmão. E agora, todos nós estamos juntos nesta luta." José sentiu um vazio no estômago. Tudo o que ele pensava que sabia estava desmoronando. A revelação dele, um outro irmão? Suas crenças estavam ruindo como cartas de baralho. O que mais não sabia? O olhar do pai foi fixo no filho, e a confusão se instalou entre eles. A amizade de José com Miguel estava prestes a ser testada como nunca antes. O que estava acontecendo? E qual seria o preço pela verdade? Nesse momento,
Outro grito cortou o ar. Ele está aqui. Ponto. Ele chegou. E todo mundo parou para olhar, horrorizado, esperando, temendo o que só poderia ser a primeira peça do que estavam chamando de destino. José estava paralisado. O tempo parecia ter parado. O homem que ele achava ter deixado para trás, seu pai, estava ali, bem na sua frente. O caos parecia suspenso ao redor. A multidão chorosa e assustada, as sirenes dos carros de polícia. Tudo flutuava em uma névoa tensa. Pai? A palavra saiu como um sussurro, confusa. O homem à sua frente não era mais o ícone do passado que ele temia, mas o espelho de suas próprias frustrações. Você estava morto. E você estava tão enganado. O pai sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso que misturava ironia e desprezo. Um riso que parecia se alimentar da dor de José. Você sempre foi tão ingênuo, meu filho. José sentiu as emoções se chocarem dentro dele como ondas de um mar tempestuoso. Não pode ser. Você se foi. Ele olhou para Alcione, seu rosto pálido indicando que ela também estava em choque. Ela disse que você estava morto. Ah, você ainda acredita nela? O pai balançou a cabeça, com um tom de deboche. Ela sempre foi uma mentirosa, como a sua mãe, sempre tentando controlá-lo da sombra. A expressão de José se contorceu. Você a deixou e a abandonou junto com a gente. Você não entende nada. Tudo o que fiz foi por você, para que tivesse uma vida melhor, e agora você se tornou um barbeiro, enquanto eu estava lutando para fazer o mundo um lugar melhor. Um lugar melhor? Você está criando caos. A voz de José tremia, mas não de medo, e sim de raiva. E então, entre a confusão, Rosa estava ali, parada, com os olhos arregalados e confusos. Rosa, fique atrás de mim. Ele se virou para ver Emiliano, que também parecia estar lutando com suas emoções, entre o medo e a raiva. E justo quando todos se preparavam para uma explosão de conflitos, outra figura surgiu das sombras. Uma mulher de cabelos longos e bagunçados, com um olhar de determinação. Stop! Ela gritou, e todos se viraram. Era sua mãe. José! Ela gritou com uma voz que ele não ouvia há anos, seu rosto pálido e os olhos cheios de medo. Eu estou aqui para te proteger. Precisamos ir. Um choque percorreu o corpo dele. Você está viva! Ele mal conseguia acreditar. Por que você não me disse antes? Agora não é hora para isso. Ela olhou ao redor, claramente apavorada. Ele sabe onde você está. Ele está manipulando tudo, José. As palavras dela giravam em sua mente. Quantos segredos havia? Como assim seu pai estava por trás de tudo? O que ela queria dizer com isso? Você não pode confiar no Miguel, José, gritou sua mãe, sua voz carregada de urgência. Ele não é quem diz ser. É tudo parte do plano. O impacto das revelações fez José oscilar. Como assim? Como ele podia confiar em quem estava dizendo? Miguel sempre fora um suporte, alguém com sabedoria. Mas agora, algo se rompia. Rosa, segure-se! Ele gritou, a voz embargada. Mas quando ele finalmente alcançou a filha, viu que ela não estava sozinha. A mulher que surgiu do carro era ainda mais inesperada. Era Rosa. Pai! Gritou a menina, com os olhos arregalados, inocente em meio ao caos. O tempo pareceu parar. O impulso de José foi imediato. Ele se moveu em direção a ela, mas o mundo desmoronava ao seu redor. E então, em meio ao tumulto, um barulho estrondoso explodiu na praça. Um homem se ergueu de uma esquina, rindo. Ensanguentado e com um olhar de loucura. A verdade sempre aparece, não é? Ele gesticulou. Quem é ele? José perguntou, mas o homem caminhou para mais perto.
agora focando em Emiliano. Você não sabe de nada. Ao contrário de mim, você não é um verdadeiro filho. Nunca foi. Nesse momento, Emiliano parou. O olhar de José se fixou no rosto de seu irmão e a boca se abriu em descrença. Como assim? O que você quer dizer? Você acha que foi por acaso que todo esse ódio e manipulação começaram? Eu sempre soube, filho. Você é muito mais do que pensa. E você... O homem se virou para José. Você deveria agradecer. Tudo o que está acontecendo foi para você despertar. Um silêncio mortal tomou conta da praça. Olhares se cravaram em José, enquanto seu mundo desabava. O homem caminhou até ele, lágrimas escorrendo. Eu sou a verdade que você não quer ver, José. Pesquise no fundo de sua alma. As palavras deixaram José trêmulo. A reviravolta estava clara como o dia, mas completamente insuportável. Era como uma maré negra, engolindo tudo ao redor. Todo o seu passado, cada interação, cada decisão agora estava manchada. O que mais ele não sabia? A multidão estava em choque, mas José não podia perder tempo. Ele olhou para Rosa e gritou: "Fique perto de mim." Mas a verdade grudou como uma ferida exposta em sua pele. O homem virou-se e riu de maneira mais sádica, enquanto a multidão se afastava. Preparem-se para a revelação. Eu sou o que você nunca quis saber, o que você sempre tentou esconder. A tensão crescia, enquanto José observava o desdobrar do futuro incerto na ponta dos dedos de um desconhecido. E com um nó na garganta, ele percebeu que tudo estava apenas começando. José estava paralisado, o coração na garganta. As revelações de tanto tempo escondidas vinham à tona, e a presença do pai na sua frente era mais do que um choque. Era um tsunami de emoções que o engolfava. À sua volta, a multidão estava em caos, gritando, correndo e se espremendo, mas ele não conseguia se mover. A figura do pai, aquele homem que ele achou que estava morto, agora parecia mais real e ameaçadora do que nunca. Você, como pode estar aqui? A voz de José saiu rouca, um sussurro cheio de incredulidade. Você nos deixou. Você me deixou. E você ainda não entendeu, meu filho. Eu fiz tudo por você, para te fazer forte, para prepará-lo para este momento. O pai falava com um tom de superioridade, como se tudo estivesse sob controle. Mas José sentia a raiva sendo alimentada pela dor. Você não sabe o que é ser deixado para trás. Emiliano, seu irmão, estava ao lado, a expressão de confusão e raiva misturadas. Você acredita nele? Ele só se importa com o poder, não com a família. Foi como se uma bomba tivesse estourado. A luta entre irmãos se tornava real em questão de segundos. E Rosa estava ali, bem no meio disso tudo, confusa e assustada. Papai, o que está acontecendo? A voz dela cortou a tensão, uma gota de inocência em um mar de ódio. Fique perto de mim, Rosa. José gritou, estendendo a mão. Mas a imagem de sua filha sendo puxada entre a confusão era sufocante. Ele fechou a mão em um punho, sentindo o nó na garganta apertar. Ele não podia deixar que esse passado sombrio a engolfasse. Alcione, sua antiga namorada, gritou da multidão. José, ele está manipulando todos nós. Você precisa lutar. A frase ecoou, um chamado à ação que despertou algo dentro dele. O plano do pai, toda aquela trama de manipulação. Era hora de encarar isso. Miguel! Ele virou-se para o mendigo que, além de tudo, tinha se mostrado um aliado em tempos difíceis. Você sabia que tudo isso ia acontecer?
A pergunta estava cheia de peso, cada palavra alinhada com suas emoções. Eu sabia que você precisava da verdade, José. E a verdade é dolorosa, Miguel respondeu, seu olhar fixo e sincero, como se pudesse ver através de toda a confusão. Mas agora, mais do que nunca, você precisa decidir. Vai deixar o passado dominar você ou vai lutar pelo que ama? A multidão estava em alvoroço. Os ruídos se misturavam em uma cacofonia de gritos e sirenes. Alberto, o pai de José, levantou a voz. Você está fazendo tudo isso por causa dos seus medos. Nós somos uma família. Mas as palavras dele soavam vazias para José. Com um empurrão de coragem, José gritou: Não, a verdadeira família não se abandona e não se esconde atrás de mentiras. Essas palavras pareciam ressoar. A tensão começava a se dissipar, enquanto a multidão silenciava. Chega de manipulação. Chega de mentiras. Se precisar, lutaremos juntos. A afirmação se espalhou como um eco entre os presentes. Todos pareciam se unir nesse momento de clareza. Uma luz no meio do caos. E Rosa apagou a fumaça de seu medo com a luz da verdade. E enquanto tudo isso acontecia, uma figura encapuzada se aproximou, com um olhar intenso. Agora sim, os segredos virão à tona. Era um homem, uma sombra do passado de Alberto. Ele nunca foi o único que estava controlando sua vida, José. Você e Emiliano juntos podem mudar isso. O peso da verdade pulsava no ar, e José, com o olhar decidido, sentiu que a jornada de revelação estava próximo do fim. O que mais poderia ser descoberto? Se a verdade é dolorosa, então era hora de abraçá-la. Vamos acabar com isso, de uma vez por todas, José declarou, respirando fundo, pressionando o coração contra a verdade reveladora. E enquanto ele se preparava para enfrentar não só seu pai, mas a história que estava por trás de toda a dor, uma onda de renovação o invadiu. O que viria a seguir? O futuro estava em aberto e a esperança florescia no meio da incerteza. Se você chegou até aqui, isso significa que a história tocou seu coração e mente. Então, o que está esperando? Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo para continuarmos trazendo mais conteúdo incrível para você. Sua opinião importa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos!